está entrando, porque o pessoal não consegue entrar no link do dia. Sempre entram no dia anterior. Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Que a unção, a comunhão, a graça do Espírito Santo seja sobre a tua vida, aonde quer que você esteja, seja qual for a tua cidade, teu estado, tua nação, que o Espírito Santo de Deus seja o teu mentor, teu companheiro, teu conselheiro, teu ajudador, né? Aquele que quando paramos para alimentar o nosso espírito, ele nos renova, nos fortalece, nos dá direção. Amém? Bom dia, Landa, bom dia, Leda. Que o Senhor Jesus abençoe vocês e nós já vamos começar. Primeiro nós vamos orar. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos agora, por alguns instantes, damos uma pausa, Senhor, para alimentar o nosso espírito. Essa palavra tão valiosa, tão preciosa, tão poderosa, que nos alimenta, fortalece, dá direção, nos dá ânimo e esperança. Muitas vezes nos confronta, mas em outras consola, mas nos leva ao crescimento e à maturidade. E a confiança, e aumenta a nossa fé, porque a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Portanto, estamos aqui, Senhor. E a tua palavra diz que se hoje ouvirmos a tua voz, não devemos endurecer os nossos corações. Pedimos a graça, a revelação e o discernimento. Que todos recebam, entendam e compreendam. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Bem, a nossa história hoje começa pelo final. Como assim, pastora? A nossa história, pastora, é só ir no Face. Pois é, Filomena, mas tem gente que não consegue todos os dias. Eu não entendo, mas eu entro, coloco uma música para vocês e vou avisando as listas e o pessoal vai entrando. Com o tempo eles vão se acostumando, né? Mas alguns ainda dependem disso. Queridos, a nossa história hoje começa pelo final. E um final trágico, um final triste, um final doloroso. Para a honra e glória do Senhor, o nosso final não tem que ser assim, porque nós temos Jesus. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Jesus é aquele que nos dá graça, né? Em nome do Senhor Jesus. E hoje a nossa história começa com uma experiência dramática de uma jovem que tinha tudo, tinha sonhos, tinha planos, tinha amigas. E naquele tempo em Israel, como até na minha juventude, as jovens faziam enxoval de casamento. Não sei se hoje como que é feito, porque hoje compra tudo no cartão, às vezes deixa até para a última hora. Mas no meu tempo, e naquele tempo de Israel, não era assim. A moça guardava, né, o seu dote, o seu valor, ela fazia o seu enxoval, ela sonhava. Ela tinha planos de um futuro ao lado de um esposo, de ter a sua casa. Naquela época era desonra para a mulher não ter filhos, não se casar, não ter uma família. E a nossa menina, no livro de Juízes, capítulo 11, nós encontramos a nossa menina chorando e lamentando. Juízes, capítulo 11, nós encontramos lá pelo verso 36, 37, uma jovem vagando pela colina com as amigas chorando. Consegue imaginar essa cena? Por 2 meses... uma jovem andando pelas colinas, pelos montes, chorando, lamentando dia e noite. Consegue visualizar isso? Hoje já é difícil termos uma visão de uma cena dessa. Imagina naqueles dias de Israel, quando as pessoas olhavam para o monte, às vezes à noite, viam a luz da lamparina, seja do lampião, da candeia acesa.
se movendo de um lado para o outro. Quem morava mais perto da colina ouvia choro, ouvia a angústia de uma moça com suas amigas. 2 meses seguidos, chorando e lamentando. Qual era o problema dessa jovem? Qual era a dor que essa jovem trazia? Por que o choro? Por que os gritos? Por que o lamento? Bem, aquela jovem tinha um problema. Ela foi impedida de se casar. Ela jamais se casaria. Ela tinha sonhos, ela tinha planos, ela tinha projetos, mas por causa de um erro na família, ela foi impedida de se casar por toda a sua vida. Ela estava fadada a uma vida de solteira. Ela estava aprisionada emocionalmente por toda a vida. Inocente, uma cadeia injusta, uma prisão injusta, né? 2 meses andando pelas colinas com as amigas, chorando e lamentando o seu desamparo, a sua solidão, o seu destino, a sua amargura e o seu ressentimento. Pastora, mas qual é o impedimento dela? Por que essa jovem não podia se casar? Por que ela andava pelas colinas lamentando dia e noite, chorando a sua sorte? Qual foi o acidente? O que aconteceu que pegou essa jovem de forma inesperada? Que abortou seus planos, que abortou seus sonhos, né? Que coisa triste essa jovem estava passando. E agora? O que fazer com tudo que ela sonhou, com tudo que ela planejou? Quem sabe até se não tinha alguém, né? Que ela estava interessada, talvez um rapaz ali do grupo, da sociedade onde conviviam. E agora acabou tudo. Agora ela estava 2 meses perambulando, vagando pelas colinas, chorando a sua dor com as amigas. As amigas podiam casar? Sim, as amigas podiam casar. As amigas não estavam fadadas ao seu futuro. As amigas não foram condenadas e nem aprisionadas como essa jovem foi. Pronto, esse é o final. Vamos lá para o início? Quem era o pai dessa jovem? Lembra que nós temos falado nesses dias que nós somos um conjunto de experiências? Nós somos um conjunto de experiências vividas em casa, na família. A família é a nossa base, a família é a plataforma na qual construímos a nossa identidade, deformada ou não, uma família disfuncional ou não, é a nossa origem. E o que acontece com essa jovem? Porque ela termina, né, desse jeito, se lamentando e chorando pelas colinas. Vamos entender quem era o pai dessa jovem. No livro de Juízes, capítulo 11, encontramos já no verso 1, a palavra do Senhor nos falando a respeito de Jefité. E começa muito bem falando que ele é jovem, que ele é guerreiro, que ele é valente, que ele é íntegro, mas tem um porém, filho de uma prostituta. Estava tudo tranquilo. Futuro, inteligente, caráter, integridade, uma personalidade firme, porém, ele era filho de uma prostituta. Houve um caso, houve uma situação, né? Teu pai se envolveu numa outra situação com outra mulher e veio Jefité. E Jefité cresceu dentro de casa, sendo rejeitado pelos irmãos. Muitas vezes, quando havia uma discussão, um confronto, um desentendimento, ele ouvia essa palavra. Você nem é filho da nossa mãe. Você é filho de uma prostituta. Você é um degenerado. Você não vale nada. E eles o rejeitavam. Eles o deixavam com um sentimento de desamparo, desvalor. Foi assim que Jefité cresceu. Escutando desaforos, né? Sendo humilhado, rejeitado, até que, na fase adulta, Jefité foi expulso de casa pelos filhos legítimos.
Todo mundo tem um porém. Fulano é uma boa pessoa, porém, né, não sabe administrar os seus negócios. Fulano é uma boa pessoa, porém, é um dependente emocional, é uma pessoa arrogante. Fulana é uma boa pessoa, porém não tem equilíbrio, não tem estrutura, não teve paternidade, não tem identidade. Todo mundo tem um porém, gente. Todos nós temos um porém. Talvez nessa manhã você vá se perguntar, qual é o meu porém? Eu sou uma pessoa assim, assim, porém tem algo que, sabe, que altera, que desconfigura, que é disfuncional. E vamos lá. Eles expulsam Jefité de casa. Jefité se alia, se agrega a homens miseráveis e se torna líder deles. E aí vem a guerra entre Israel e os amonitas. E os anciãos precisavam de um comandante para a batalha. E se lembraram de Jefité, o filho da prostituta, que está por aí pelas estradas, que está aí liderando um bando. Nós vamos atrás dele e vamos negociar o seu comando, a sua liderança para essa batalha. E sabe o que acontece, amado? Sabe o que percebemos aqui? Eles vão atrás de Jefité, e Jefité, ele está magoado, ele está ferido, ele foi rejeitado, ele foi expulso de casa. Ele perdeu o teto, ele perdeu família, ele perdeu identidade. Ele está extremamente marcado. Ele recebeu um rótulo, filho de prostituta. Talvez você tenha um rótulo, né? Ah, fulano é filha do José. Que José? Aquele que está preso, aquele que foi assassinado, aquele que fugiu, aquele ali que faz um bico aqui e ali. Aquele. Quem é José? Aquele que bebe. Já viu aquele moço bebendo? Pois é, todo mundo às vezes carrega um rótulo. Quem é fulana? Aquela da voz fanhosa. Aquela baixinha, né? Aquela menina, aquela barraqueira. Não é isso? Aquela que adora um barraco. Todo mundo tem um rótulo, um apelido, um nome que ganha na infância. E Jefité foi rotulado como filho de prostituta. E por causa desse rótulo, por causa dessa situação, ele foi expulso, rejeitado, desprezado, humilhado e desonrado. E agora? Agora que Israel está em perigo? Agora que os amonitas estão indo para cima de Israel? Eles se lembram do filho da prostituta? Eles se lembram de Jefité, que ele era bom na guerra, que ele era valente, que ele era estratégico. Epa, vamos atrás dele. Vamos calçar a cara. Vamos correr lá porque ele vai resolver o nosso problema. E quando chegam para Jefité, olha como que ele diz, lá no verso 7, Juízes capítulo 11, ele fala, espera, mas vocês me odiaram? Vocês me expulsaram? Vocês me humilharam e agora que estão em dificuldade, vocês me procuram? Antes eu não servia para vocês e agora que vocês estão precisando, vocês se lembraram de mim? E aí, querida, a ferida na alma é um caso sério. Uma pessoa que guarda amargura e ressentimento, ela é uma bomba. Ela é um campo minado. É um perigo. Uma pessoa que não é curada emocionalmente, uma pessoa que foi rejeitada, desprezada, humilhada, desonrada, se ela não for curada, ela vai estar sempre esperando o troco. Ela vai estar sempre esperando a oportunidade de dar a volta por cima. Você já deve ter ouvido aquele ditado? Quando fala assim, um dia vocês vão comer na minha mão. Sabe quem fala isso? Um Jefité. Alguém que foi rotulado, que foi marcado, que tem um trauma, que tem uma marca. Ah, um dia vocês vão precisar de mim. Você vai ver. Um dia vocês vão correr atrás. Um dia vocês vão ter que me pedir dinheiro emprestado.
Vocês vão morar de favor. Quem já não ouviu um Jefité marcado pela vida, desonrado, angustiado, se sentindo rejeitado e desvalorizado, devolvendo aquele veneno que está contaminando ele por dentro, soltar para fora? Sabe o que Jefité faz? Ele vê naquela necessidade, ele vê na dificuldade daqueles anciãos, ele fala assim: olha, eu vou fazer um acordo com vocês, olha a oportunidade de dar a volta por cima. Eu vou fazer um acordo com vocês, se eu vencer, eu serei o chefe de vocês, combinado? Pronto, combinado. Só que na ânsia de ser reconhecido, na ânsia de ser respeitado e valorizado, ele ficou cego. Na ânsia de ser bem-sucedido, de dar a volta por cima, de voltar para Israel como comandante, como líder, eu saí escorraçado, eu saí humilhado, eu saí envergonhado, mas agora, vão ter que me engolir, vão ser comandados por mim. Olha como que a situação vira, nada como um dia após o outro. O desejo dele era se dar bem, o desejo dele era ter vitória para voltar por cima. É muito perigoso, é muito complicado quando você pensa em se dar bem, não porque você tem sonhos e projetos pessoais, mas porque você quer provar para o outro que você foi bem sucedido. Quando você quer se dar bem, trabalhar, casar, para dar satisfação para o outro. Ah, pastora, a senhora acha que tem gente que faz isso? Claro. Tem gente que casa para não ficar com rótulo de solteirão. Tem gente que casa por interesses financeiros. Tem gente que casa por medo da solidão e do abandono. Tem gente que se forma fundado ou baseado no desejo do outro, para ser aceito pelo outro. Quantas vezes nós estamos atendendo e aí nós perguntamos para alguém, durante o atendimento, o mapeamento: querido, qual é a sua profissão? Ah, eu sou professor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou administrador. Uau, que profissão linda! É isso que você sonhou? Não, era o sonho do meu pai, era o sonho da minha mãe. Sério, sério. E hoje? Eu tô fazendo, eu tô indo, né? Mas o meu sonho era... Aí a pessoa traz um outro sonho. Ela traz uma outra luz, acende lá no fundo. E você percebe que a pessoa montou toda uma base, toda uma estrutura, né? Em relação ao sonho do outro. Quantas vezes nós, como pais, às vezes sem perceber, né, colocamos no nosso filho o peso de realizar o nosso sonho, sem saber qual é o sonho deles. Isso é muito doloroso. Viver em função do outro, fazer escolhas em função do outro, mais cedo ou mais tarde, traz desgosto, traz frustração, traz transtorno, a não ser que o Senhor, né, mude o coração e mude a história. A pessoa passa a gostar, né, a conviver, a se encontrar naquela escolha. Bem, o que Jefité queria? Ser reconhecido. O que Jefité queria? Ser aceito. E ele faz um voto antes de ir para a guerra. Muito cuidado com o voto. A nossa cultura, infelizmente, nós aprendemos aquela história do jeitinho brasileiro, na hora do aperto, na hora da dor, na hora da dificuldade, faz voto e depois esquece. N pessoas: Senhor, se tu me abençoares, Deus abençoa e a pessoa não cumpre voto. Muito cuidado com os votos que você faz. Às vezes as pessoas vêm até mim como pastora, compartilhar um voto que ela fez. E quando ela fala o voto, às vezes eu fico assim: meu Deus, como que pode fazer um voto desse, sem consultar o Senhor, sem saber a coisa certa? Eu vou dar conta de ir até o final? Porque se eu quebrar o meu voto, eu estou em débito, eu estarei em pecado. Mas nós brasileiros, né, muitas vezes não entendemos. No tempo do meu pai, ele falava
que a assinatura dele era o fio do bigode, era a palavra dele. Hoje as pessoas quebram contratos, deixam de pagar fatura do cartão, deixa caducar e fala para esperar 5 anos que aquilo ali vai caducar e depois ele paga. Ele se compromete, ele compra, fala que vai pagar e depois ele dá um tomé, como se diz por aí. Hoje a gente não faz tanta questão dos votos porque a nossa cultura, né, desconfigurou a personalidade do brasileiro. Mas diante de Deus e diante da palavra, o voto é inquebrável, é coisa séria. Jefité, ele não consulta o Senhor. Ele vai no impulso. Ele vai no desafio. Ele quer resolver o problema. Consultar o Senhor é ouvir a voz de Deus. Quando você vai consultar um médico, você vai dizer o seu lamento, a sua dor, a sua dificuldade e vai esperar para que o médico te dê um diagnóstico. Muitas vezes ele não vai te dar de imediato, apesar que hoje a maioria fala que é virose, né? Agora tudo é Covid-19. Mas, se ele for um profissional responsável, inteligente, ele pode pedir alguns exames, né? Para poder confirmar o que ele desconfia ser. E aí ele te dá um resultado. Você consulta e espera a resposta. Nada de pressa, nada de correria. O que Jefité faz? Ele faz um voto. Ele não consulta, ele só fala, ele chega e joga: Senhor, se entregares os amonitas nas minhas mãos, água. Senhor, se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que tiver saindo à porta, que vier ao meu encontro, quando eu retornar da vitória, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Olha a seriedade. Senhor, eu estou indo enfrentar os amonitas. Se eu vencer essa guerra, a primeira que vier ao meu encontro, correndo ao meu encontro, quando eu chegar em casa, é do Senhor. Eu sacrifico, é para ti. Ele conhecia a palavra, não era sacrifício humano, não. Era de dedicar ao Senhor. Creio eu que ele esperava qualquer coisa, menos a cena que ele vê. Quando ele chega em casa, ele ganha a guerra, ele ganha a batalha, ele volta, com certeza não está sozinho, está com seus homens. E quando ele volta, que ele chega na porta de casa, a filha dele sabia que o pai ia chegar. Já tinha chegado em casa que a guerra foi vencida. Já tinha ouvido o boato que o pai venceu a guerra. Uau! O meu pai comandou essa guerra. O meu pai é guerreiro, o meu pai é valente. Ah, eu vou receber meu pai com festa. Eu vou pegar meu tamborim, eu vou me vestir com roupas de dança. E quando meu pai chegar, eu vou fazer uma surpresa para ele. Eu vou correr e vou encontrar com ele. Você já viu um pai fora de casa? Quando a filha, que o pai chega, o olhar da filha. Eu tenho uma neta, a Ana Clara. E a Ana Clara, o pai sai para trabalhar. Ele fica umas 6, 8 horas fora de casa. Quando o pai chega, os olhos da neta, quando vê o pai brilhar, papai, eu já vi essa cena. Eu já vi a cena dele chegando para almoçar. Quer dizer, ele estava há 4 horas fora de casa. A Ana Clara pendurou no pescoço dele, abraçou, papai, como se não visse ele há muito tempo. Ela faz festa. Você tem noção do coração acelerado, da alegria, da festa que essa menina fez para encontrar no portão com o pai que comandou a guerra dos amonitas, que pressionava Israel, que afligia Israel? Ela queria comemorar, ela queria fazer festa. E Jefité vai chegando, vai se aproximando de casa, e ele se lembra: eu disse que o primeiro que vier ao meu encontro, eu consagro ao Senhor. Eu sacrifico ao Senhor. Ah, queridos,
De repente ele está se aproximando. A porta da sala se abre e sai a filha dançando, rodopiando, vibrando, tocando seu tamborim, toda feliz, gritando papai, correndo ao encontro dele. Quando o pai abraça a filha, ela não entende, ele chora, ele lamenta. Quando ele a viu, ele rasgou as suas vestes e começou a gritar: minha filha, minha filha. E ele declara para ela: estou angustiado, estou desesperado. Por quê? Por quê, pai? Por que o desespero? Por que a agonia? Por que a dor? Pai, o Senhor ganhou a guerra. Pai, o Senhor é meu herói. Pai, o Senhor venceu os amonitas. Pai, que lindo. E ele: filha, eu prometi ao Senhor que o primeiro que apontasse, viesse ao meu encontro, seria sacrificado. Eu fiz um voto, filha. Eu fiz um voto, eu não posso quebrar. Oh, minha filha. E foi choro, foi grito, foi lamento, as vestes rasgadas. O mundo dela caiu. O mundo dela desmoronou. E as amigas? E os propósitos? E os sonhos? Espera, calma. Calma, eu quero me casar. Calma. Eu já estou até de olho em alguém. Calma aí. Eu tenho um enxoval, tá tudo pronto. Como assim? Sim. O pai fez um voto que sacrificaria aquele que viesse ao seu encontro. Oh, amado. Oh, meu querido. Essa menina olha para o pai, olha bem nos olhos dele. Eu fico imaginando a cena nesse momento, a dor que deve ter sido para os dois. Depois de chorar, de se abraçar, de lamentar, ela diz: pai, faça comigo o que o Senhor prometeu. Eu só peço para o Senhor uma coisa: me dá 2 meses para vagar pelas colinas e chorar minha sorte com minhas amigas. E assim nós começamos a nossa palavra de hoje. Uma linda jovem perambulando pelas colinas com as amigas, chorando, gritando e lamentando a sua sorte, porque ela não poderia jamais se casar. Uma alma ferida que feriu a outra alma. Uma alma com um passado comprometido que comprometeu outras vidas. Pastora, que história triste. Sim, querida, é terrível. Mas uma pessoa que não resolve as suas pendências emocionais pode comprometer o futuro de toda uma família. Uma mulher amarga, uma mulher cruel, uma mulher aprisionada ao passado, um homem aprisionado ao passado, pode se tornar uma pessoa cruel, arrogante, fria, distante e manter em cativeiro emocional toda a sua casa. Um pai que não abraça pode condenar o filho a nunca receber um abraço. Um pai que não diz eu te amo pode condenar o filho a nunca ouvir um eu te amo. Quero compartilhar com você uma experiência. Meu esposo, ele tinha um pai maravilhoso, mas era policial. E eles tinham muitos confrontos, porque adolescente, você sabe como que é. E uma vez até o pai falou com ele: eu preciso te ensinar, porque senão a vida vai te ensinar. E antigamente, queridos, a vida, a forma de ensinar era corrigindo com vara, com correia. Eu já quebraram até cabo de vassoura nas minhas costas. Era assim. Hoje, tá desse jeito aí, porque não pode corrigir. Filho fala o que quer com a mãe, sai a hora que quer, vai para onde quer, chega onde quer. Mãe não pode entrar no quarto, vai com essa. Aqui em casa, nem a porta do quarto pode trancar, não. Essa história de invadir minha privacidade, sinto muito. Eu quero saber o que tem no celular, com quem que tá falando. Eles já sabem, eu chego de surpresa e peço o celular para ver o que estão visitando. A moda antiga. Não vou criar filhos à moda de hoje não, porque tá um caos, tá um desastre. Bem, vamos lá. Meu marido não sabia dizer eu te amo, porque o pai não soube dizer eu te amo. E um dia, quando o pai estava para morrer, o pai estava infartando e estava no hospital,
E o meu esposo ligou para mim desesperado: pelo amor de Deus, me ajuda. O meu pai está morrendo e eu não sei falar com ele que eu amo. Eu não sei falar, eu não sei expressar pelo telefone. Eu em Belo Horizonte em casa, o meu esposo no hospital, o pai morrendo. A única coisa que eu disse: amor, corre lá, fala para ele que você o ama. Pede perdão pelos desencontros, amor, corre. Ele correu, ele foi até o pai suando, transpirando, só olhou para ele, não sabia dizer eu te amo, gente, mas olhou para ele com amor, olhou para ele com aquele jeito bonito, entregou para ele a chave do carro e falou: toma, o carro é seu. Oh, meu pai. Ele não conseguiu e nem o pai. Esse homem chegou dentro de casa, me chamou os meninos, não sei se os meninos se lembram, sentou a gente enfileiradinho na sala, o pai tinha acabado de morrer, e meu esposo começou a chorar e falar: pelo amor de Deus, me ajuda, eu não aprendi a dizer eu te amo. Ah, querido, meu querido, que dor, que choro, que lamento. E ele começou, presta atenção, nós não podemos repetir história, padrão de comportamento tóxico que envenena, que mata. Síndrome da Gabriela, eu nasci assim e vai morrer assim, por quê? Que valor que você está dando para o sacrifício de Jesus na cruz, se você não tem como lidar, revisitar o seu passado, a sua história, e colocar Jesus ali te ensinando a lidar, a perdoar e a pedir perdão? Meu esposo aprendeu. Ele aprendeu a dizer eu te amo. Me lembro, é uma coisa difícil, porque a pessoa não teve. Só que é o seguinte, no mundo nós aprendemos assim: como que eu vou dar o que eu não tive? Mas com Jesus é diferente. O que meu pai não teve, o que a minha mãe não teve, o que não me deram, eu não vou repetir a história, porque Jesus me deu. O Pai me deu. O Pai me amou a tal ponto de dar o único filho que tinha para morrer naquela cruz por mim, para que eu não perecesse, mas tivesse vida eterna. Olha o amor. Que amor é esse, tão profundo, tão intenso, capaz de mudar a minha história. Nós não precisamos terminar os nossos dias lamentando pelas colinas e chorando o sonho que nós não podemos realizar. Aqui nós começamos pelo final, a jovem que andava pelas colinas durante 2 meses chorando a sua sorte, porque estava condenada e fadada à solidão, porque não podia se casar. Olha que base, olha o que Jefité fez. Jefité querendo ser curado, Jefité querendo reconhecimento, querendo ser aceito, Jefité querendo dar a volta por cima, voltar para Israel na boa. Vão ter que me engolir, vão ter que me aturar, porque agora eu venci a guerra, eu estou no comando, eu estou na linha de frente, eu sou Jefité. O que adiantou? O que adiantou ele ganhar a guerra? O que adiantou ele vencer lá fora, se quando ele chegou dentro de casa, ele perdeu o seu bem mais precioso, a oportunidade de entrar com a filha na sinagoga, na igreja, de levar ela e entregar para o esposo? Você tem noção disso? Enquanto a filha andava pelas colinas chorando e lamentando, Jefité entrava na sua tenda, via as coisinhas dela separadas, via talvez um enxoval ali, ela chorando na colina e ele chorando em casa na tenda. Por quê? Porque para ser aceito, ele comprometeu o futuro da filha. Amado, a família é a nossa base, família é a nossa plataforma. Um trauma na infância pode comprometer todo o nosso futuro, nossos relacionamentos. Cada um de nós, eu e você, a gente traz marcas, traz feridas, traz cicatrizes. Só tem um detalhe. Pastora, a senhora não sabe o que eu passei na minha casa. Olha, eu não conheci meu pai, ou meu pai fugiu de casa, a minha mãe era alcoólatra,
O meu pai abusava, tantas histórias, tantas situações. Pastora, olha os rótulos que me colocaram, querido. Quantas vezes na minha família, quando eu aprontava, coisa de menino, mas os meus irmãos cantavam para mim, você é a ovelha negra da família, música antiga. E eu ficava imaginando na minha mente de criança, aquele monte de ovelhinha branca e eu, a ovelha negra entre eles. Quantas vezes eu desci a rua, passei por tanta coisa, recebi tantos rótulos. O meu nome, na verdade, olha o rótulo, não é pastora Janete. Meu pai colocou Janeti. Isso era uma dificuldade, porque quando eu entrava na sala de aula, os alunos de uma certa época, quando eu entrava, que a professora fazia chamada, né, Janeti, aí eles gritavam Jabuti. E eu olhava aquilo, me chamavam na fila, na merenda, Jabuti, vem cá. Aquilo me constrangia, aquilo me entristecia. Numa outra cidade, onde eu me apresentava, né, era como Janete ou Janeti, nunca sabia o meu nome. A dificuldade da identidade. E eu me lembro que uma vez eu estava descendo a rua para a casa da minha tia e tinha uma turma de moleque brincando. E eles começaram a gritar, Janete, Janete. E quando eu olhei para trás para responder, era um cachorrinho. Aqueles meninos ganharam um cachorrinho e colocaram o nome de Janete. Quando eu passava, eles chamavam o cachorrinho. Eu olhava, eles zombavam e riam. A vida coloca rótulos em nós. Rótulos que nos faz sentir rejeitado, desamparado, sem valor. Rótulos que nos levam à depressão. Rótulos que deixam marcas e cicatrizes profundas. Mas eu quero dizer para você, a família é o quê? É onde eu recebo suporte. A família é onde eu recebo proteção, direção, valores, afetos, princípios. E se falta isso, eu vou me sentir o quê? Desequilibrado, desconfigurado, desqualificado. A forma de lidar com a sua história vai definir o seu sucesso ou o seu fracasso. Por isso que é muito importante a gente ir até Jesus. Olha, amado, você pode precisar de um profissional, é importante. Lucas era médico. Eu fiz um tempo de psicologia e parei. Estava tomando muito meu tempo. E o que a gente precisa entender de uma vez por todas? O profissional pode ajudar. Você pode precisar de um psicólogo, você pode precisar, às vezes, de um psiquiatra que pode medicar durante um tempo de crise. Mas existem situações que só Jesus pode curar. Existem problemas emocionais que se tornam pontes para espíritos malignos agir e se tornam um verdadeiro caos espiritual. A nossa história precisa ser revisada à luz da palavra. A nossa história precisa ser avaliada com a lente e a luz da palavra. Porque se nós não conseguirmos identificar as perdas, os rótulos, os traumas, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer que nem Jefité. Vamos comprometer o futuro das pessoas que estão à nossa volta. Vamos ferir porque fomos feridos. Vamos pisar porque pisamos. Vamos maltratar porque fomos maltratados. Vamos sufocar porque nos sufocaram. Vamos afligir porque nos afligiram. Mas aí, pastora, eu recebi Jesus como Senhor. Então essa é a hora. Essa é a hora de colocar a criança que está dentro de nós, que continua gritando, pedindo aceitação, pedindo afirmação, pedindo reconhecimento. É hora daquela criança que está dentro de nós, carente, dependente emocional. É hora de colocar aquela criança diante do Senhor Jesus e ouvir o Senhor Jesus dizer: eu vim para te trazer vida e vida com abundância. Eu vim para pegar teu fardo. Está oprimido? Sim, estou oprimido pelo meu passado, pela minha história.
Eu vim para mudar a sua história. Eu vim para te dar um novo nome. Eu vim para mudar a sua mente. Romanos 12:2. Não se conforme com esse século, com esse sistema. Se transforme. Arranca esse rótulo. Para de carregar esse rótulo. Para de se ver como se via no passado. Se transforme. Romanos 12:2. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Entendeu? Que tem muita gente que está dentro da igreja, continua frustrado, deprimido, se sentindo mal amado, desamparado, amargo, arrogante, cruel, violento, refletindo tudo que viveu no passado, se esquecendo de entregar o fardo para Jesus. Vamos terminar? Mateus 11:28. Ah, gente, é tão gostoso esse tempo, é tão maravilhoso, que tem dia que dá até dó de ir embora, tá? Olha aqui. O que ele diz? 11:28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Aquela jovem, ela não estava debaixo da graça. Não tinha o sacrifício da cruz. Jesus pagou o preço para que eu e você pare de ficar lamentando pelas colinas e montes, chorando a nossa sorte. Porque muito sofrimento que nós causamos a nós mesmos é por causa desse reflexo do nosso passado, da nossa família, das escolhas erradas. Muitas dores que nós geramos em nós mesmos é por causa de decisões feitas no impulso, decisões e escolhas precipitadas. Como fez Jefté? Ele não consultou, ele falou e saiu e foi para a guerra. Querido, em nome do Senhor Jesus, ele disse aqui, toma sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aquela jovem que passou 2 meses pela colina, chorando e lamentando com as amigas, o fardo pesado que o pai colocou em seus ombros, de não poder se casar e constituir família. Talvez, como aquela jovem, você tenha andado pelas colinas, pelos montes, pelos cantos do quarto, debaixo do chuveiro, dirigindo, quantas vezes chorando e lamentando a sua história, o seu presente, o final da sua história. Lembra que eu falei ontem? Deus coloca uma vírgula, onde nós colocamos um ponto final. A história daquela menina foi terrível, mas a minha história e a sua história pode acabar diferente. Depende de mim e de você. Quando Jesus entra na nossa história, quando Jesus entra na nossa vida, Ele faz tudo novo. Ele nos dá esperança, Ele nos dá vitória. Por quê? Porque Ele ama. Quero te dar 1 minuto para você estar orando e a gente vai estar compartilhando, mas antes eu quero que você busque do Senhor. Vale a pena ficar se lamentando e chorando, cozinhando o passado, vivendo do passado. Ai, meu Deus, olha o que fizeram comigo, olha o que a vida fez comigo. Jesus, eu estou te entregando hoje a minha história, o meu passado. Jesus, eu arranco o meu rótulo e agora eu coloco lavado e remido no sangue de Jesus. Porque o Senhor tem uma nova história para mim. Ele me ama. O Senhor cuida de mim. Amém, queridos? Vamos estar tirando 1 minuto para estar pensando sobre isso. Agora você não vai escrever nada aí. Você vai parar e vai pensar, Senhor, qual o rótulo que a vida me colocou? O que a vida fez comigo? Né? O que o Senhor fez comigo? O Senhor me ama. O Pai me ama. Não vale a pena ficar chorando pelos montes e colinas, porque o meu futuro não está condenado. Ele foi planejado. Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos que eu tenho a teu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim
que você deseja. Melhor o teu plano, com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor. E ao meu respeito eu sei que olha só o Senhor tens agora. Pensamentos de paz. Por teus sacrifícios eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Perfeita e agradável. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Existe espaço, existe planos, existe sonho, existe projetos. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco diante do Senhor agora aqueles que estão como a filha de Jefité, chorando e lamentando pelos montes o acidente, o incidente, o inesperado, que abortou os sonhos, que abortou os projetos. A ferida que sangra dia e noite, que não para de latejar e doer. A alma ressentida. Pai, nós entregamos ao Senhor nesta manhã os rótulos que a vida nos colocou. Mal amado, que não dá certo nos relacionamentos, que sai sempre perdendo, frustrado, Senhor. Aquele que não consegue administrar, que não consegue se dar bem financeiramente. Pai, nós te entregamos os rótulos que a vida colocou sobre nós. Rótulos que nos limitam, que nos entristecem, que nos marcam. Pai, colocamos diante de ti também aquele que, como Jefité, agiu no impulso, agiu no reflexo, sem pensar, ou talvez por causa de um trauma tem comprometido a vida das pessoas ao redor, tem relacionamentos conflituosos, aflitos, pessoas, Senhor, difícil de relacionamento, pois carregam dentro de si a dor do desamparo, do desvalor e da rejeição. Ah, Senhor. Senhor, a tua palavra diz que no Senhor encontramos descanso, porque o teu amor é grande, o teu amor é maior que tudo. O teu amor nos constrange e nos alcança. Jesus, tira das colinas esse que lamenta dia e noite a própria sorte. Tira, faz ele sair desse lugar de dor, de choro. Faz sair dessa posição de vítima e que possa se ver como aquele que no Senhor encontra vitória e descanso. Que possa ter vida abundante em Cristo Jesus, indiferente do outro, indiferente do que a vida fez, dos traumas que a vida deixou. Dá uma identidade, Senhor, uma identidade restaurada, purificada e santificada pela tua palavra. Ah, Senhor, que possa descer das colinas e entender que Jesus pagou o preço, que a dívida foi paga, a promissória foi rasgada e hoje é possível recomeçar, sonhar, planejar, erguer a cabeça, andar firme, ter sonhos e esperança, mesmo que a nação pareça uma grande colina, onde a multidão chora e lamenta, Senhor, quanta insegurança. Já não sabemos mais como agir. De um lado ouvimos que precisamos recuar, retroceder, nos isolar. Do outro, entendemos e ouvimos que precisamos sair e enfrentar. E a nação está insegura, está com medo, apreensiva.
porque os governantes vivem em conflito, em luta, e com isso não sabemos ao certo mais como agir. Ah, Senhor, tira-nos dessa condição de dor e lamento. Jesus, no Senhor temos descanso, temos paz, porque o teu fardo é leve. Que possamos nesses dias lançar o medo fora, a insegurança, a dor, em nome do Senhor Jesus. Que possamos voltar a acreditar, a sonhar, a lutar, porque o medo, a depressão tira a nossa força, tira o nosso ânimo. Que possamos arrancar esse rótulo da alma e da mente, que nos limita, que nos prende, que nos faz ter medo, chorar e olhar só para trás e para o passado. Não, não. Em Deus temos um futuro. Que possamos deixar para trás e olhar para frente e alcançar o que Deus tem para nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Entenda isso, entenda de uma vez por todas. Hoje você escolhe. Hoje você define. Ou você age no impulso, ou você continua nos montes, chorando e lamentando o seu passado, a sua dor, ou você resolve entregar o teu fardo para Jesus, entrar no descanso dele, e ele, que te dá a paz que excede todo entendimento, vai te dar a vitória. Em nome do Senhor Jesus. Estamos chegando ao finalzinho, né? A Poliane vai colocar aí para você os nossos livros, né? Vou pedir também para colocar o contato da Cristiane. Você que ainda não comprou o presente da mãe, olha aqui, gente, coisa linda. Manda fazer com o nome dela, né? Bonitinho, versículo para ela. Vai lá, em Valadares, a pastora Cris até fora também entrega. Personaliza a caneca como você quer, né? Os livros estão aqui para você adquirir. Tá aí também nos comentários. E nos comentários também tem a nossa semeadura. Você que quer abençoar. Gente, eu tenho a reflexão diária. Ela tem 5 anos. Nesses 5 anos, a igreja não ajuda. Esse é um trabalho meu. Nós temos 2 pessoas que apoiam. Uma médica do Rio de Janeiro e uma pastora de Belo Horizonte. Esse trabalho que tem te abençoado todos os dias, tem 2 pessoas que ofertam todo mês fielmente. E através disso, não é a igreja, sou eu, com essas 2 pessoas me ajudando, eu compro luzes, eu invisto em aparelhagem, em som, tripé, tudo que eu preciso para que seja um trabalho bem feito, né? Tudo direitinho. Então aí nos comentários também tem um banner escrito semeadura. Se o Espírito Santo tocar, você pode abençoar o ministério, sim, tá bom? Que o Senhor Jesus te abençoe. Às 20 horas a gente está de volta. Vou deixar aí uma musiquinha para você. Eita, peraí, tá? E em nome de Jesus, até às 20 horas. WhatsApp 339-9104-9478. Envia nome, sobrenome, cidade e eu te envio a reflexão de hoje. 6 minutinhos de palavras que te edificam e fortalecem. E o YouTube, vai lá, né, gente? E não entra só e pega o que precisa. Inscreve, dá um like, deixa um comentário para o YouTube perceber que você esteve lá, é bom para mim. O YouTube é novo, né? Que o Senhor Jesus te abençoe até às 20 horas. Obrigada pela companhia. Pratica a palavra, toma posse. Tá chegando, Marília, calma, vai chegar. Aleluia. Nunca pare de lutar, Ludmila. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua